E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o podcast vai ser um podcast bem bacana, um bate-papo bem legal, hoje com Alexandre Basto, grande guitarrista, né? Um guitarrista sensacional e também já escreveu vários artigos para várias revistas, né? Inclusive a Cover Guitarra. Cheguei a estudar algumas matérias dele ali na Cover Guitarra e hoje a gente vai conversar com Alexandre Bastos, guitarrista fera aí, né? E falando antes, a Palácio Musical é uma loja que a gente está sempre em parceria, então é uma loja maravilhosa aí de Campinas. Se você é músico, vai lá que vai ser bem atendido, Palácio Musical. E em Paulínia, a Escola de Música Caminho Musical também. Eu dou aula todas as terças-feiras lá, se você quiser fazer aula comigo. Ou se você quiser fazer aula lá também, né? Em Paulínia tem o Caminho Musical. E tem aqui em Campinas a minha escola, Centro de Sabedoria Musical, Instituto Scott Oak, tá bom? E os próximos podcasts que a gente vai ter, deixa eu ver aqui, na lista, próxima semana vai ser o Pedro Henrique, né? Pedro Henrique e, vamos ver aqui, Vitor Soares, Rodrigo Israel também, vai estar o Basílio Filho, Ali Benavente Pérez, Flávio Gutoc, Delírios, André Martins também escreveu para cover guitarra, Lucas Almeida, Ramon Ribeiro, Lourenço Neto, Rodrigo Ribeiro e Matheus Lima. É isso aí. Vou ver aqui, deixa eu chamar o meu amigo Alexandre Bastos. Para a gente conversar. O Alexandre entrou. Fazer o convite para ele. Eu acho que não. Vamos ver se chegou o convite. Eu fiz o convite, mestre. Chegou para você? Ah, chegou. Legal. Ontem deu um trabalho para entrar nessa live ontem, hein, Alexandre? Ontem foi 3 tentativas. Na quarta nós entrou. Ah, é sempre assim. A internet traz problemas que você não teria antes dela existir. Exatamente. Sempre assim. E aí, mestre, tudo bem? Como é que tá você? Bem, estou bem. Uma honra estar aqui. Oh, Né? para mim Não sei também. se eu tenho esse quilate todo para estar aqui, né? Depois dos caras Lógico que tem, que com passaram certeza. por aí, né? Rodrigo Ribeiro, Michel Leme. Oséias Rodrigues. Mas assim, o mestre, e eu também nem sei se eu tenho todo esse quilate para entrevistar vocês. Imagina. É. Perto dos caras que passaram aí, cara, nem sei se eu estou à altura desses caras. Tá, A maioria desses caras foram meus professores de forma direta ou olha, indireta. que legal. Rodrigo Ribeiro, Fabiano Rodrigues, que foi Fabiano Rodrigues. professor de forma... Onde foi o Dario Parisi, né? Que você trabalhou com ele também, né? Isso, Dario Parisi, que foi um professor de forma indireta e foi um professor de forma direta anos depois, quando eu fui dar aula lá no Instituto Parisi. Uhum. Miguel Mega, que foi um professor de forma direta. Mauro Hector, cara, o Mauro Hector é sensacional. É o Scott Henderson Brazuca, né? Ele é fera demais, o cara. Tem uma história engraçada. Uma vez eu estava lá em Atibaia, eu dei aula no SEMA, né? E ele foi lá tocar. Já ouvi falar muito do Mauro Hector, né? E eu nunca tinha visto ele tocar. E aí ele subiu no palco para tocar e começou a tocar. Cara, eu comecei a suar frio. Eu comecei a passar mal. Eu literalmente tive um piriri no meio do show do cara. Caramba. O cara toca muito. Ele toca demais. Ele é humilde, né? Ele é um cara, gente boníssima, velho.
Eu fui também no evento dele também, um evento aqui em Campinas que teve. Rapaz, mas ele é uma simplicidade do caramba. Ele chegou em mim e me cumprimentou. Parecia que ele me conhecia há muitos anos já. Começou a conversar comigo. Eu falei, nossa. Aí daqui a pouco ele subiu para tocar, baixinho, né? Subiu para tocar, destruiu. Eu falei, caramba, mano, o que é isso? E a humildade em pessoa. Então, mas você também foi uma pessoa. Foi não, você é ainda, né? Uma pessoa muito importante, inclusive para mim. Eu também aprendi de forma indireta com você, pela revista. Você não aprendeu nada, cara. Esquece tudo que você aprendeu, é tudo mentira. Aprendi sim, aprendi muito pela cover guitarra, eu estudava muito aquelas lições. Né? Inclusive, eu fiz um vídeo esses dias que falei a internet da década de 90 para os músicos era a revista. Né? Eu vi isso. Cara, assim, até hoje eu recebo muitas mensagens, né? Dos tempos de cover guitarra. E tem uma que é impressionante, assim, que é uma matéria de 2007, que é o Guitarra Fusion para todos os estilos. Né? Legal. E até o Rodrigo fala que aprendeu muito comigo com aquela matéria. Eu acho que ele não aprendeu, eu acho que ele desaprendeu. Né? Cara, outros caras aí, Miguel Mega foi meu professor de forma direta. Falar de Mozart Mello. Né? Esse eu não tenho o que falar, eu só tenho assim, ok, sim senhor, não senhor. Eu fui aluno dele, né? Cara, tem outros caras, ontem passou o Dario, tem outros caras que vão passar aí, que foram os meus professores de uma maneira indireta ou direta. Flávio Gutoc foi um professor de maneira indireta, né? E o André Martins foi um professor de aulas com o André. O André foi meu chefe na época da cover guitarra. Ele era editor, né? Era o editor, né? Ele era o editor musical da Legal. Então, assim, todos os caras que passaram pelo teu Instagram, eu tenho que olhar assim e falar, cara, eu não sou ninguém perto desses caras. Nada. É sim, todo mundo tem sua importância. Cada um tem o seu brilho, né? Viu, Mestre, a primeira pergunta que eu gostaria de falar para você, que eu gostaria de fazer para você, é uma pergunta que eu faço para todo mundo no primeiro podcast. Se mais tarde você quiser, no ano que vem, a gente fazer mais um, a gente faz. Aí a gente fala de outros assuntos, né? Mas eu gosto de começar fazendo da raiz, assim, tipo, saber de você qual que foi o seu primeiro contato com a música, em termos de tocar um instrumento, né? Se na sua família teve alguma influência, ou se veio de fora, qual foi o primeiro instrumento que você tocou também? Tudo aí dentro dessa pergunta. Bom, vamos lá, né? Tem história aí, né? Tem história. É meio jurássico a história. Pode contar. Eu não sou de uma família de músicos, tá? Não tem músicos na minha família de profissão. Na verdade, eu tenho um tio que é casado com minha tia por parte de mãe, a irmã mais nova da minha mãe, que ele era baterista no final dos anos 60 e começo dos anos 70. Ele era baterista de uma banda de baile. Quem conhece aqui o São Paulo, a região da Zona Norte, mais precisamente o bairro do Tremembé, ele era baterista de uma banda de baile que se chamava Stuka 4. Naquela época eram bandinhas de garagem. Tá? E ele era baterista, ele tocava. Alguns desses caras depois formaram aquele grupo Os Folhas. Tá? Mas aí ele conheceu a minha tia, acabou namorando, levando a sério, casou e tal, e se afastou daquilo. Mas ele tinha um violãozinho, né? Então ele arranhava alguns acordes. Na minha família, cara, eu sou o primeiro filho homem, eu sou o primeiro sobrinho homem, eu sou o primeiro neto homem. Né? Oi. E aí o que aconteceu? Eu passava muitos finais de semana com os meus tios. E aí eu tinha um belo final de semana, estava tocando
uma musiquinha que eu fiquei curioso. Final dos anos 70, acho que era 1977, 78, mais ou menos. Uhum. E eu fiquei curioso, ele me ensinou uns 2, 3 acordes e tal. Depois eu pegava o violão escondido, tentava tocar um negócio, desafinava tudo, ele ficava doido da vida. Mas enfim, esse foi o meu contato. Aí passa-se alguns anos, estou eu lá no que a gente chamava de ginásio, hoje é ensino fundamental 2. Né? Uhum. E aí tinha aqueles, sabe, aquela moçadinha que toca um violão, tal, aquela coisa de adolescência e tal. Então, o pessoal que tocava, e eu ficava de olho naqueles caras. Naquela época, a minha família não tinha condições de pagar a escola de música ou dar um violão. Você tinha quantos anos ali nessa época? Ah, cara, eu sou de 71, eu devia ter uns 11, 12 anos, mais ou menos. Uhum. Né? E ali eu pegava uma dica ou outra. Tá? Pegava umas coisinhas, anotava tudo que os caras passavam, enfim. Chegou 1984. E aí eu sempre fui um cara, assim, nerd. Sabe o nerd? Na nossa época a gente chamava de CDF. Uhum. Você sempre gostou de estudar, escrever, entender tudo. Exatamente. Hoje a gente chama de nerd. Né? Uhum. Cara, assim, e eu nunca estudei em colégio particular, eu sempre estudei em escola pública. Uhum. Então, quem é dessa época vai lembrar que o conceito máximo era A, que era 5 pontos, e o conceito mínimo era E, que era 1 ponto. Uhum. Cara, eu vinha estudando assim, primeiro e segundo bimestre, tudo para ficar letra A, saca? E eu fui o verdadeiro nerd mesmo. Eu fazia todos os trabalhos, mesmo não precisando, eu fazia. Então, isso acabava sobrando nota, tal, não faltava. E chegava o terceiro bimestre, já estava assim, tudo com letra A e eu já estava com tudo fechado. Uhum. Tá? Já estava estourado de nota. Bom, 1984, um sábado chuvoso, não tinha nada para fazer, eu já tinha feito todas as tarefas da escola, todos os trabalhos da escola. Vou ver televisão. Eu não era uma criança que brincava na rua, cara. Olha. Minha mãe costuma dizer isso. As minhas brincadeiras de garoto eram todas assim organizadas, Uhum. saca? Tinha ordem para começar, tinha ordem para desenvolver e tinha ordem para terminar e eu guardava tudo. Sempre foi assim. Bom, aí esse sábado chuvoso eu resolvi ligar a televisão. Uhum. E eu nem tinha escolhido um canal. Eu fui girando o seletor, né? Hoje em dia é controle remoto. Naquela época não tinha isso, era seletor, né? E eu girei o seletor e caiu no canal 11, que era a TV Gazeta. Tinha um programa que estava passando, que era o Sábado Som. Saca? E era um programa de música. E nesse dia estava passando um especial sobre guitarristas. Eu peguei mais ou menos no começo do programa e estava passando coisas do Dave Gilmour, coisas do Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, Pete Townshend, os caras ingleses, né? E aquilo me chamou a atenção. Nossa, que legal. Curioso com tudo, né? E foi indo. Veio o pessoal do heavy metal. Uhum. O Lee John Hoff, e aí apareceu os caras do Iron, né? Eu fiquei meio... Aliás, era pré-Rock in Rio. Uhum. Né? A edição do Rock in Rio é 85, eu tô falando em 84, quer dizer, um ano antes. E aí, cara, veio os caras dos anos 80. Uhum. Passou o Randy Rhoads com o Ozzy, né? Enfim. E aí apareceu o Steve Vai, que tinha acabado de sair do Zappa e entrou no Alcatraz. Né? Já fiquei assim, uou, o que é isso? Né? Paralisado, né? Isso sem falar
que já tinha aparecido o Ed Van Halen. Uhum. E aí você já tinha um contato com o instrumento, mas ainda não tinha visto os caras tocar daquele jeito, né? Não tinha visto. Não tinha visto mesmo. Aí passou o Ed Van Halen, passou o Steve Vai, e aí vem Yngwie Malmsteen. Nossa. Pronto, aí eu fiquei assim, sabe quando você entra em choque? Isso você foi no Rock in Rio ou você assistiu na TV? Não, eu estava assistindo esse programa. Ah, sim. Ele estava fazendo um especial porque era um ano antes do Rock in Rio. Estava mostrando quem ia vir. Mais ou menos isso, né? E aí deu um break no programa, tal, e eu fiquei lá sentado, grudado, com a cara na TV. E aí, os últimos 20 minutos do programa, adivinha quem aparece? Hendrix. Nossa. Não dizer mais nada. Na hora que eu vi o cara, com quase 2 metros de altura, tocando daquele jeito, apareceu as cenas do Woodstock, ele tocando o hino nacional americano daquele jeito, maluco. Aparece tocando com a guitarra nos ombros, tocando com a guitarra nos dentes, fazendo todas aquelas performances incendiárias, tá? Guitarra lá no Festival de Monterrey. Eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Foi ali que eu decidi ser guitarrista mesmo. Chega 1985, eu já estava no colégio, e aí eu falei em casa, cara, eu quero estudar guitarra, eu quero estudar música. Bom, se você quer estudar música, se você quer estudar guitarra, você vai ter que bancar tudo. E realmente foi o que aconteceu. Comecei a trabalhar, eu trabalhava durante o dia, estudava durante a noite. Você pegou a trabalhar de office boy também, não? Fui trabalhar de office boy. Eu trabalhei de office boy em São Paulo também. Ou o que a gente chamava de pequena carteira de trabalho, né? Vinha o pontinho. Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo. Se a idade, né? E aí, cara, eu me matriculei, para quem conhece aqui a região, me matriculei numa escola chamada Conservatório Musical Bertolini, aqui na Rua Jovita, no bairro de São Paulo. Bem conhecido isso aí. A escola não existe mais, eu não sei que fim levou a escola, de verdade. Tá? Então, eu ia aos sábados, eu entrava às 10 horas da manhã no sábado e saía 3, 4 horas da tarde, porque tinha aula de guitarra, teoria musical, tinha aula de história da música, harmonia. Tudo isso aí a escola ensinava? Caramba. E beleza. E nisso estudando guitarra. E você tinha quantos anos quando você foi para Bertolini? Você lembra? Mais ou menos? Cara, eu tinha 15 para as 16. Que mais legal. Ou menos. Você se enfiou na escola lá. Chegou o final de 1986, cara. Eu já estava com todas as notas fechadas e tal, já tinha sido aprovado. O meu chefe no cartório falou, cara, você pode sair de férias em dezembro, porque eu quero sair de férias em janeiro, eu quero viajar. Ok. Meio de dezembro, tá? Mês de novembro, falei, beleza. Mês de dezembro inteiro de férias, eu falei, eu vou arrepiar. Né? E realmente estava acontecendo isso. Nas semanas finais de dezembro, aquelas semanas Natal, Ano Novo, eu estava lá na escola estudando. Um sábado chegou um cara de nome Rivaldo, apelido Riva. Olha. Procurando um guitarrista para a banda dele. Que legal. E eu estudava embaixo da escada da escola para não ter que voltar para casa. E o cara chegou e pediu pro cara que cuidava da recepção, pô, tô precisando de um guitarrista, será que não tem um professor ou um aluno mais avançado aí disponível? O cara foi procurar e eu lá, estudando Wave, cara. Nossa, já não lembro mais. Enfim, e eu estava estudando Wave. Aí o cara virou para esse Riva, virou para mim, pô, garoto, você toca bem e tal. E eu sou um pouco tímido. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco tímido. Mas hoje não. Hoje eu acho que você já está mais... Não, é só disfarce. Eu continuo sendo tímido. Cara, eu meio que queria me enfiar, né, na escada. Assim.
Não, você toca bem, não, eu só estou estudando. Eu não tinha pretensão nenhuma, sério, eu não tinha pretensão nenhuma de tocar. Tocava por prazer mesmo, não por Eu exibicionismo. estudava assim, a minha cabeça era assim, cara, quando eu achar que eu tiver competência para tocar, vai aparecer. Na minha cabeça era É assim, isso mesmo. tá? E bom, aí o rapaz voltou e falou, putz, não tem nenhum cara, tal, não sei o quê, desculpa aí, não vou poder te ajudar. Não, beleza, tá tudo certo. Pô, o garoto toca bem, ele falando com o rapaz. É, ele é muito esforçado, ele é dedicado, tal, não sei o quê. Aí ele me chamou, garoto, me passa seu telefone, eu gelei, né, cara? Eu gelei. Mas aí ele percebeu que eu fiquei constrangido, aí ele me passou o telefone dele. Aí eu acho que eu fiquei meio seguro e passei o meu telefone para ele. Uhum. Foi dia 26 de dezembro de 1986. Ligo o telefone na minha casa, minha mãe atende, olha, tem um tal de Rivaldo querendo falar com você. Cara, eu entrei em pânico na hora. Pronto, agora vai ser um puta no inquérito, vão perguntar de tudo, o que está acontecendo, e eu não. Sabe quando você não está afim? Uhum. Você tinha quantos anos nessa época? É, 15 para 16, Então, mais ou menos. nessa mesma época aí. É. Aí, vamos fazer um som, não sei o quê. Eu, não querendo falar, porque não vou tocar. Pô, cara, mas eu não tenho nada. Eu comecei a dar uma desculpa. Que não era desculpa, era verdade. Pô, Uhum. só tem uma guitarrinha aqui, um pedalzinho ruim. Eu tinha um distortion da Vetron. Ruim, Aqueles ruim. que você mesmo fabricava, né? Brincadeira. Mais ou menos Eu tinha isso. uns amigos meus, desculpa interromper você, mas eu tinha uns amigos meus da infância que eles pegavam os radinhos de pilha e transformavam em pedal. Eu falei, caramba, moleque genial. Os moleques transformavam o rádio de pilha em pedal. Tinha de eletrônica na banca, né? Uhum. É, tinha, é verdade. E aí, não, tudo certo, só para fazer um som para descontrair. Aí o cara foi me pegar na minha casa. E lá perto de onde eu morava nessa época no bairro do Jaçanã, tinha uma escola chamada Júlio Pestana, e ali tinha umas quadras, né? Que era um pessoal músico dali mesmo, né? Que tocava ali. E a gente foi tocar tal, né? Uhum. Toquei o repertório que eu sabia, né? Dei lá na trave, tocando. Uhum. E os caras falaram, pô, garoto, você toca bem e tal. E eu falo, não, eu toco mal, não sei o quê. Eu querendo dar desculpa, não queria fazer aquilo. Aí Eu tô voltei para casa. aprendendo. Passou, virou o ano. Mais ou menos, acho que dia 3 de janeiro de 1987. Esse Riva ligou em casa. Pô, meu, vamos fazer um som e tal. Eu falei, tá bom, vai, vamos. Fui tocando lá, enfim. Pô, gente, legal, bacana, beleza. O garoto toca bem e tal. E eu morrendo de vergonha. Uhum. Ele falou, então, gente, aí o Rivaldo, né? Então, gente, dia 10 de janeiro a gente vai tocar no Flor de Lótus do Jaçanã. Cara, eu queria chorar naquela hora. Eu comecei a passar mal, suar frio. Aí eu cheguei no Rivaldo e falei, cara, eu não tenho como tocar. Primeiro, eu sou menor de idade. Segundo, eu não tenho competência para tocar. Para estar Uhum. numa banda tocando em cima do palco para as pessoas. Eu não vou conseguir. Não, garoto, fica frio e tal. Bom, para resumir e encurtar, porque a história é muito longa, dia Uhum. 10 de janeiro de 1987, eu subi pela primeira vez num palco como músico Em profissional. 87, já tinha 16 anos, Isso. Mas só que eu tive que conseguir um alvará do para seu fazer, pai. porque eu era. E eu fui, cara, pela primeira vez, eu subi num palco de uma forma remunerada, como músico profissional, e nunca mais parei. Com 16 anos de idade, olha. E aí 16 anos de você começou a tocar bastante na noite, assim, depois disso? de 87. Ah, de 87 até 2022, nunca parei. Nunca parou. Nunca parei.
Fiz Mas baile. você fazia banda de baile? Pô, fiz muito banda de baile, viu? Muito. Uhum. Eu também fiz bastante. Eu toquei em casas, já não passou das 20, né? Uhum. Eu toquei em casas de Não, pode falar. boates, vamos dizer assim. Boates de. Boates, Aham. na região paulista. Uhum. Eu costumo dizer que da Caio Prado até o viaduto Maria Paula, eu toquei em todas as boates da região. Toquei muito na Rego Freitas. Você chegou a tocar numa casa que chama, acho que era Brilho da Lua, lá no Brás? Vixe! Eu toquei lá também. Vixe! Brilho da Lua. Cara, foi a melhor escola que eu tive na vida, de ser músico, postura. O que fez você se tornar um músico, na verdade, assim, que te ajudou muito mesmo, foi você começar a tocar cedo, né? Porque desenvolve muito, né? O Não ouvido, só isso, banda de prática baile, de... banda de baile. E outra, tocar na noite, cara, foi uma das melhores escolas assim que eu tive. Principalmente quando eu toquei nessas boates, porque aí eu pude entender que o negócio não é tão simples. E você começou a tirar tudo de ouvido ou você escrevia tudo? Ah, muita coisa eu tirava de ouvido e muita coisa eu canetava, Uhum. cara. Muita O que era mais coisa, difícil? muita coisa eu canetava. O primeiro baile, né? Essa primeira banda aí que eu toquei, ela acabou. E aí, uns 3 meses depois, o irmão do tal do Riva, que era o Ronaldo, baixista, Uhum. eu estava na região da Rua do Seminário testando 2 guitarras, que eu estava namorando. E ele me viu testando e falou, pô, você tocou comigo na banda tal? Eu falei, pô, é mesmo? Quanto tempo, né? Tinha se passado uns 3 meses. Pô, cara, tem um guitarrista da banda de baile que eu toco tá saindo, você quer entrar? Eu falei, quero. Aí eu entrei, que é essa banda de baile, Havaí Banda Show. Olha Toquei que muito na legal. região no Ilha de Capri, fiz interior, fiz bastante coisa com banda de baile. Veio para Campinas E ali, também? muito, porque assim, quando você é músico de baile, cara, não dá pra você ser, pô, você é roqueiro. Não. Não, toca tudo, né? Tudo. E aquela época, cara, tava em alta a lambada, o axé e tal, e você tinha que tirar, bicho. Tinha que tirar. Não tinha Uhum. partitura para tudo. É mão direita e vai. Eu Tira. lembro. Se vira. Né? Tocava de foxtrot até rock and roll na mesma noite. Então era um repertório de É. 200 músicas. Se vira aí, meu. Toca samba, toca tudo. Toca tudo. Fiz muito baile de carnaval. Fiz muito baile de carnaval. Muito, muito, muito. Que legal. Muito. E E, foi isso, assim, cara. e você também Mas já dava aula nessa época ou você começou a dar aula mais tarde? eu dei aula, eu comecei a dar aula em 1987 também. O pessoal do cartório descobriu que eu tocava. Né? Uhum. E aí uma moça pediu para ter aula, aí um outro rapaz que dividia apartamento com ela queria ter aula, então eu dava aula para eles. Então, assim, eu trabalhava, estudava, tocava, dava aula e tinha aula. Olha que legal. Fazia. E No a Bertolini transição, ainda? No Bertolini. Bertolini, a transição para sair do status de você trabalhar de uma forma regular para só trabalhar com música aconteceu assim, um belo dia, acho que isso era 1988 ou 89, eu não lembro direito. Uhum. Eu estava muito cansado. Foi um final de semana assim muito louco. Eu comecei a tocar na quinta-feira e fui parar no sábado. É, porque Tá? vira à noite, né? Vai trabalhar no outro dia de manhã, é cansativo. E aí eu resolvi, me deu um estalo, eu resolvi fazer conta. E eu percebi que naquele mês, não só naquele mês, mas os meses anteriores, eu tinha recebido uma vez e meia o meu salário no cartório, mais os extras que eu recebia, porque eu fazia as diligências, né? E eu sempre recebia um a mais, só com música, cara. Aí eu falei, alguma coisa eu tenho que fazer, porque
Isso está acabando comigo. E aí eu decidi que era a hora. Falei, agora vou. E, Só e música. nunca. Aí você Essa é a minha história. Você começou a dar aula e aí encheu uma carteira boa de aluno também, né, depois. Ah, né? Bom, a gente tem que falar que isso é 40 anos atrás, né? É. Quando Ah, você parou de trabalhar no cartório, você conseguiu hum, bastante aluno depois, assim, ou foi no boca a boca? sim, sim. Porque, cara, a gente está falando de 40 anos atrás. O que era 40 anos atrás? Só para as pessoas entenderem o que era. Uhum. As pessoas saíam, seja para paquerar, seja para namorar, para conversar, para socializar, para qualquer coisa, Uhum. para ouvir música. Os caras queriam ver os músicos tocando. Exatamente. Hoje, as pessoas podem sair para fazer exatamente as mesmas coisas. Uhum. Se tem uma banda tocando, se não tem, se a banda é ruim, se o cara é ruim, se O é pessoal nem bom, liga, né? não importa, porque música virou um pano de fundo. É, verdade. Então, assim, cara, o mundo mudou. Né? Mas, assim, a gente tem que entender também que certas coisas ficaram para trás. Eu não falo isso com tristeza, saca? Uhum. Foi uma época muito boa, eu toquei muito, dei muita aula, Bom. estudei muito, mas era um outro cenário. É, naquela época lá, Entendeu? eu não sei hoje, né? Mas naquela época, quando o Mozart dava aula, eu lembro que o pessoal falava que ele tinha 400 alunos na lista de espera, porque ele não tinha vaga para dar aula, mas não tinha tempo. Então Eu era um deles. ele colocava na lista de espera, porque era muita gente. E hoje em dia, Cara, assim, você imagina, perdeu muito. você imagina assim, só para você ter uma ideia. Você ter que atravessar a cidade para ter um professor de guitarra. Eu morava na zona, moro, né, na zona norte. Eu atravessava a cidade para ter aula na Vila Mariana. Nossa, era um trampo. Outra parada, era outra parada, entendeu? Uhum. Hoje você está com aula aqui, ó. Né? É, hoje, online. E assim, o que eu posso dizer sobre isso, cara? A música não ficou ruim, ela só mudou. Então Por mudou. que mudou? Porque os valores se inverteram. Não existe valor invertido. Existe Uhum. valor, você ter ou não ter valores. Não existe bom ou mau caráter. Existe você ter ou não caráter. Exatamente. Sacou? A questão é mais séria do que isso. Então, a música de hoje é ruim. Não é a música que é ruim hoje. É que muita coisa mudou. É. Porque se você for pegar para os mais antigos, a música que a gente ouvia 40 anos atrás era ruim. Uhum. Exatamente. Sacou? O que que. Cara, é assim. Nos anos 50, o que que falava com os jovens? Nos anos 60, o que que falava com os jovens? Nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. O que que fala hoje com essa galera do 2020? É, É o que eles. É o cotidiano deles. São Anitas, Pablo Vittares, MCs da vida. Explícito ou não, cara, paciência é o que fala com eles. é o que mostram para eles. Eu tô vendo agora uma procura, recentemente, de bastante jovens, menino novo, assim, querendo tocar coisa da década de 70. Tocar rock e Sim, tal. também tem esse ciclo, mas por quê isso acontece? Porque você vê tanto discussão infrutífera, cara. Uhum. Por exemplo, quando surgiu o tal do Greta Van Fleet. Ah, porque aquilo não passa de um Led Zeppelin. Legal, bacana, sensacional. Mas tiveram outras bandas que foram comparadas ao Led Zeppelin. Sim. O Rush, o primeiro disco do Rush, muita gente comparou com o Led Zeppelin. Uhum. Tem uma banda que se chamava Solitaire Death Cult, que hoje é o The Cult, né?
que o primeiro disco também era comparado com o Led Zeppelin. Olha aí. Aí tem uma banda que é depois do The Cult, que se chama Guns N' Roses, que também foi comparada com o Led Zeppelin. Tem uma banda pós Guns N' Roses que se chama The Darkness, que também foi comparada com o Led Zeppelin. Para chegar no é. Aí é tão infrutífera a história que a molecada vai ouvir o Greta Van Fleet e vai falar: o que é esse tal de Led Zeppelin? Os caras brigam tanto na rede social. Porque o Facebook é uma rede social de velho. Vamos falar real. É, porque a maioria está usando só Instagram e outras coisas, né? Exatamente. E aí o garoto ouve aquela coisa, porque é um papo chato de velho, sacou? E o cara vai querer tocar os anos 70, porque aí ele descobre que é legal o Led Zeppelin. Saca? Então, assim... Eu vejo que, às vezes, a gente que é mais velho, né? Nasci em 74, eu não estou com 50 hoje. A gente que é mais velho, às vezes, não todos, né? Mas menospreza muito a música de hoje, não todos, que nem você não fez isso, e só exalta a música passada. Mas só que se você for olhar mesmo, você vai ver que tem muita música boa atualmente também, né? Tem muitos músicos bons surgindo. É porque a gente tem costume de sempre achar que o antigo é o melhor, que nem você falou. Às vezes a gente pensa sempre que o passado foi o melhor tempo, mas só que ainda existe música surgindo, né? Eu tô vendo muito menino novo tocando muito, talentosos, que tocam absurdo, né? E algumas bandas estão surgindo também. Só que às vezes a gente não vê isso, a gente só vê as coisas ruins. Mas tem muita coisa boa. É que a mídia, infelizmente, ela está valorizando as músicas de um acorde, dois acordes, assim. Não que um acorde é música ruim, né? Mas eles estão valorizando as coisas mais fúteis, né? Infelizmente. Não só isso, Scott. Eu não vejo isso como futilidade. Eu vejo assim, as pessoas hoje, né, elas não têm mais paciência para escutar, por exemplo, 30 segundos de uma introdução de uma música. Exatamente. Então, assim, como é que você vai fazer algo elaborado hoje em dia? Não tem como. Né? Não tem como, cara. É só você perguntar para um aluno na faixa dos 20, 30, 40 anos, vai que seja. Quantos álbuns, qual foi o álbum que você ouviu da primeira à última música esse mês? Ele não vai te responder. Não vai. Entendeu? Porque, assim, essa cultura de ouvir discos acabou. Agora é single. Eu tenho várias discografias no meu Spotify. Eu ouço o tempo inteiro. Assim como eu tinha discos aqui, cassete, CD. Você gosta de analisar um músico quando você está ouvindo e ficar ouvindo ele para analisar ele? Não, cara. Não. Eu fazia isso quando eu tinha 20 anos. Hoje, aí, com 21 eu já parei. Porque senão eu ia enlouquecer. Entendi. Aí, cara, eu perguntei porque... Desculpa. Eu perguntei porque quando você participava da revista, né? Eu acho que você tinha que fazer um laboratório, né? Às vezes. Tinha. Aquilo era um trabalho, né? Então, aquilo você precisa esmiuçar. Mas, assim, por exemplo, eu quando eu vou ouvir música, cara, eu vou ouvir música. Eu não vou ficar analisando. Então, assim, o que eu gosto de fazer, ou pelo menos curtia muito, né? Eu vou ouvir, sei lá, vou ouvir, The Police. Eu gostava de pegar o disco, ler a ficha técnica, ouvir faixa por faixa, ler a letra, sabe? Onde foi gravado e tal. Aquilo era prazeroso para mim. Assim, Legião Urbana. Pegava o disco, lia, tal, todos. Saca? É um ritual. Hoje tem isso, cara. Antigamente
a pessoa tinha... Hoje você ouve, que nem você falou, você ouve só a introdução e não quer ouvir mais, né? Exatamente. Às vezes eu ouvia a música 3, 4 vezes para tentar entender ela, Uhum. para absorver aquilo. Mas era ouvir música. A parte de análise é quando eu ia tirar mesmo. Aí eu ouvia com minúcia, analisar parte por parte, até o erro do cara. Uhum. Engraçado, né? Porque ser músico também é uma renúncia. É. É uma renúncia de algumas coisas. Você renuncia várias coisas. Uhum. Muitas vezes você renuncia a relacionamento com família, muitas vezes você renuncia a relacionamentos afetivos, muitas vezes você renuncia a relacionamento com amigos. E o último relacionamento que eu tive, cara, relacionamento afetivo, a moça que estava comigo, cara, ela gostava de algumas bandas que eu realmente não gostava. Né? E, assim, não gostava por quê? Porque eu toquei as músicas daquelas bandas à exaustão. Uhum. E aí eu lembro, cara, que eu tava tirando uma música para o repertório da banda que eu tocava, que era a Black, do Pearl Jam. Ah, conheço. E ela adorava Pearl Jam, adorava o Ten e tal. Eu até gosto do disco Ten, mas é uma coisa que eu não escuto. E às vezes ela ficava comigo em casa e, assim, cara, você imagina uma pessoa ouvindo praticamente 30 vezes a mesma música, Uhum. você tocando em cima, martelando aquilo. Ela falava, cara, você não vai parar de tocar essa música? Eu adoro Pearl Jam, eu adoro esse disco, mas eu tô começando a odiar. Falei, é exatamente isso que a gente faz quando tá tocando. A Uhum. só internaliza quando eu passo a odiar ela. É. Porque eu tenho que tocar de um jeito, cara. Eu sou tão metódico que se eu não tocar a ponto da pessoa não reconhecer que sou eu tocando, né? Uhum. Principalmente quando eu vou tocar cover. Quando eu vou tocar cover de alguém, a pessoa não pode reconhecer que sou eu tocando. Porque se ela reconhecer que sou eu tocando, o trabalho não está bem feito. Você procura tirar é, Na, na íntegra. até o erro do cara. Uhum. Por exemplo, eu toco numa banda que é tributo a Xadê. Né? A banda Como que é o Xadê. nome? Quando eu fui chamado para. Quando eu fui indicado para trabalhar, o dono da banda veio conversar comigo. Pô, você gosta de Xadê? Você curte? Cara, eu já saí falando toda a discografia. Uhum. Né? Ah, porque o show de não sei o quê. Blá, blá, blá. O cara falou, cara, você conhece tudo. Eu falei, eu sou fã de Xadê. Como que é o nome da banda? Xadrez? Oi? Como que é o nome da banda? Banda Xadê. Do Xadê. Smurfo Pereira. É Xadê. S-A-D-E. Ah, vou procurar depois. E aí, cara, eu falei de shows, você conhece tudo, não sou fã. E 20 anos atrás, eu estava na escola do André, na Gui, a gente estava conversando, talvez ele lembre disso. Eu falei para ele, cara, um dos meus sonhos que eu gostaria de fazer, de realizar, era ter uma banda de tributo a Xadê. Olha que legal. 20 anos depois, esse sonho se concretiza. E, cara, É? quando eu vou tocar, assim, faz 2 anos que a banda não toca. A última vez que ela tocou foi 7 de outubro de 23. As músicas estão internalizadas, cara. Todas as linhas de guitarra. Eu tiro na íntegra. Que legal. Já que você está falando de tirar música, cover, essas coisas, qual que é o guitarrista mais difícil que você achou de tirar a Alan música dele? Rhodes. Isso aí. Esse aí acho que nem tentando, acho que sai, viu? Não, É, cara, eu escrevi The Unmarried Go Round, que é uma música que está no Metal Fatic, do Alan Rhodes. até eu Eu falei. demorei 30 dias para transcrever aquela música. Você transcreveu ela para cover? Hã? Para revista?
Transcrevi. Deixa eu ver se eu acho ela. Caramba, 30 dias. Você foi tirando 30 dias. por pedaço. Por pedaço. Cada Eu, dia um. eu levei exatos 30 dias para transcrever. Ele trabalha com muita ligadura, né? Demais, cara. Hammer-on, pull-off. Sempre um vazamento. Nem é. A harmonia é complexa. Uhum. Sempre tudo quebrado. Eu tenho bastante cover guitarra, mas eu acho que eu não tenho tanta como eu tenho guitar play. Guitar play eu tenho quase todos. Ah, essa daí eu acho que eu tenho essa daí. Vou dar uma olhadinha nela. Essa aí eu tenho aqui, do Eduardo Danilo. E vamos chegar também, como é que foi o convite depois? É a última transcrição dessa revista. Oh, mano, que treta, hein? Eu demorei exatos 30 dias, cara, para transcrever isso. Demorei 30 dias. E foram 30 dias que eu não ouvi Alan Holdsworth. Senão eu ia enlouquecer. Já que nós estamos falando de revista, de transcrição, como é que você chegou a entrar para escrever como transcriber? Como foi a ponte? A história foi a seguinte. Eu fui... eu era aluno do Fabiano, né? Rodrigues? Isso. Aí teve um festival de música instrumental em Cascavel, no Paraná. Eu mandei uma música minha na época e essa música foi selecionada. E eu fui, né? Fui tocar. Fiquei em quarto lugar nesse festival, tá? E aí acabei conhecendo o pessoal da Jazz Editora, né? E voltei para São Paulo, não se fala mais nisso. Acho que umas 2, 3 semanas depois, o Fabiano me liga, cara, a gente precisa fazer uma reunião. Eu falei, reunião? Reunião do quê? Tá maluco? Não, porque vai mudar o corpo editorial da Cover Guitarra. Eu falei, tá, e o que tem a ver com isso? Eu vou começar a ser supervisor musical e eu vou colocar você lá para transcrever. Eu falei, eu? Foi bem assim que eu falei, eu? Ah, mas vamos lá, vai. E aí eu cheguei para transcrever. A minha primeira transcrição foi a transcrição de Aqualung. Nunca ninguém tinha escrito Aqualung no Brasil, transcrito, né? Foi a minha primeira transcrição. E de lá para cá, não parei. Fiquei 10 anos na revista. Aqualung. Eu acho que eu vi essa transcrição, viu? Eu vi. Eu não lembro quem estava na capa. Quem estava na capa da revista? Se eu não me engano, é Borigar. Acho que eu tenho ela, hein? Tem uma matéria com Pepeu Gomes e tal. Aham. Que legal, cara. Aqualung foi tranquilo? A primeira transcrição foi difícil para você? As primeiras transcrições eu confesso que foi bem difícil, cara. Porque assim, como eu te falei, eu sou um cara muito metódico nas coisas. Você já usava Encore? O que você usava? Então, eu usava caneta e papel, sacou? E depois é que eu passava para o computador. Depois que eu passava para o Encore. Primeiro você fazia tudo na mão. Na mão. Então, assim, pô, já transcreve direto? Não, cara, eu tenho que transcrever na mão porque eu tenho que corrigir. Entendi. Sabe? E eu não era canetado, era com lápis preto, cara. Mas isso aí foi até o final ou depois você já foi escrevendo direto no computador? Até o final. Sempre na mão primeiro. Sempre na mão primeiro, cara. Era lápis... A sua letra é bonita pra caramba, cara. Lápis preto número 3B. E muita borracha Matematic. A sua letra é bonita pra caramba. Obrigado. Você postou umas matérias que você escreveu no Facebook. Aí eu baixei tudo, tirei print de tudo aquilo ali e falei, não, vou guardar tudo pra mim. Eu só não fiz uma apostila em PDF porque na época eu não tinha ainda aquele aplicativo, não conhecia o aplicativo de transformar em PDF. Mas agora eu tenho um aplicativo
que tem aí que chama scanner, no próprio Sim, celular, aí você consegue transformar tudo em PDF. Se eu não me cara, engano, porque eu guardei tudo as folhas, tá? Tem que as pegar, tá no minhas meu telefone. aulas sempre foram elaboradas antes, cara. Sempre. Que E legal. tudo caneta. Eu nunca escrevi nada. Eu costumo brincar. Tem alguns amigos que falam, cara, por que você não lança método, você não lança apostila? Cara, se eu for lançar isso aí, eu escrevo na boa. Eu, assim, não é um exercício de arrogância, não, é Não, pretensiosidade. Mas sei. assim, na boa, se eu for parar para fazer mesmo, Vai dar mais de 1.000 páginas. com certeza eu escrevo uns 3 livros de 500 páginas cada. De tanto É, material é acumulado muito, que eu tenho. é. E Eu você, até não sei se quero você... voltar a fazer isso hoje, mas eu percebo, cara, que o mercado é assim, ele está focando no específico. Aulas específicas. Eu tenho também o Guitar Pro, né? Tenho tudo. Só que quando eu vou escrever, eu também só escrevo na mão, costume. Mesmo a aula online, né? Eu escrevo na mão, eu tiro uma foto, transformo em PDF e mando para o aluno. Cara, é assim, eu confesso que hoje em dia a minha leitura de partitura, leitura de música mesmo, está muito longe do que era, por exemplo, na época da cover guitarra, enfim. Mas ainda, Uhum. mas ainda faço. Assim, eu percebo É, hoje, cara, que aulas para a galera mesmo, a galera está procurando aula específica. Assunto pentatônico, assunto arpejo. O que eu acho bom. Por que eu é acho bom? bom. Porque, assim, às vezes você senta com um aluno, cara, e você percebe que ele não está afim de entender um raciocínio para chegar naquilo. Ele quer o resultado. É, Eu fui contra isso muitos anos. Hoje eu não falo, tá, é assim, top, é. se vira. O mundo mudou, né, cara? A gente tem que mudar junto. Porque se você não mudar, você vai ficar sem aluno. Na verdade, a gente Porque, não tem que mudar, cara. A gente tem que se o, adaptar. Faz eu também, eu também dou aula há mais de 30 anos já. Eu comecei a dar aula em 92, eu acho. Mas o 89, se eu não me engano. Mas no começo eu também era assim, eu queria passar tudo, né? Ah, tem uma pessoa perguntando aí, o Carlos Guitarman. É, eu queria passar, mas hoje em dia não, hoje em dia eu vejo que o aluno quer, né? E vou direto no assunto. Às vezes o cara não quer saber nada, só quer tocar, né? Para tocar no churrasco. Então, o Carlos Guitarman, você deve conhecer Carlos Guitarman. calão. Puta cara legal, cara. Ele está falando assim: adoro leitura musical. Alexandre é o cara. Pô, Carlos, obrigado, mas eu acho que eu não sou o cara. Mas enfim, mas agradeço. Cara, é assim, eu disse lá, voltar um pouquinho, músico é uma renúncia, é uma escolha e é uma renúncia ao mesmo. Exatamente. Todo mundo pode tocar um instrumento, cara. Primeiro passo, a gente tem que entender uma coisa. Não existe assim, só talento, porque talento é construído Uhum. para qualquer coisa. Exatamente. Tinha duas pessoas antes, acho que Pri alguma coisa que eu não lembro quem era, não Uhum. lembro o ícone, e tinha Luciana Lopes, 72 ou 74, alguma coisa assim. Se for quem eu estou pensando, o primeiro que eu citei, é um casal querido meu, Priscila e Thiago, um beijo para eles, se eles estiverem Uhum. aí. A Luciana Lopes é uma grande amiga minha, que é psicanalista. Então, ela Legal. entende o que eu vou falar. Né? Talento a gente constrói Uhum. para qualquer coisa. É claro que existem habilidades inatas. Uhum. Ela falou aí para você: beijos, Ale. Obrigado, Cris, obrigado, Thiago. Beijo, saudade de vocês. Vocês são os queridos do meu coração. É óbvio que existem habilidades inatas. É óbvio que vai ter gente que vai ter mais facilidade que outras. Isso é óbvio. Uhum. Tá? Mas a gente não pode considerar isso como talento. Porque talento se constrói. Uhum.
O que as pessoas esquecem é que existe um processo todo de repetição, estudo, e repetição, estudo, tentativa e erro. São Exatamente. horas e horas e horas e horas e horas, mais horas trabalhadas. Repetição pura. Tá? Isso para qualquer tipo de habilidade, não só música. Tá? Uhum. Então, ou o cara é talentosíssimo. Peraí, meu, por trás desse talentosíssimo, o cara Quantas horas ele ficou suando, né? Então, assim, não é uma mera questão de talento, porque é uma escolha você ser músico. Você tem que estudar muito. Você vai estudar a vida inteira. O músico só para de estudar quando ele fala: já estudei tudo que eu tinha para estudar e me vira em qualquer situação. Aí, meu amigo, a música morreu dentro de você. Verdade. Né? Então, isso vale para qualquer coisa, para qualquer tipo de profissão. Mas você já teve algum momento que você esfriou um pouco o instrumento? Falou assim, vou ficar sem pegar no instrumento durante um tempo. Já teve? Já. Esse período de final de 22 até agora é o período que eu fiquei bem afastado. Eu não parei com as minhas atividades musicais. Porque você acaba vivendo disso, você trabalha com isso. Mas assim, eu não dei aula e eu não toquei. Mas eu continuei ficando estudando, eu continuei fazendo as minhas pesquisas. Eu fui fazer uma outra coisa, porque depois de 37 anos fazendo isso, fala, deu, né? Mas assim, eu não parei de tocar. Eu só não estou em atividade profissional. Tá? Eu estou voltando agora. Mas assim, a mecânica continuou a mesma, o raciocínio continuou o mesmo, eu continuo pesquisando, eu continuo no meu tempo livre, assim, ou chegando em casa depois das atividades que eu faço, eu continuo estudando. Tá? Uma pergunta, você gosta de compor? Cara, eu adoraria compor se eu tivesse talento para isso. Rapaz, eu não vou ser arrogante falar que eu também sou o cara, né? Mas eu amo compor. Eu já compus mais de 500 músicas já. Que legal, cara. Isso é uma habilidade que eu não tenho. Eu amo compor. Eu não gosto de tirar a música dos outros, eu já sou preguiçoso. Eu sou preguiçoso para tirar a música dos outros. Meu, vou citar a Luciana e vou citar a Priscila e o Thiago. Quem me conhece, e essas três pessoas aí me conhecem, sabem que eu sou um cara metódico, que eu sou um cara chato com as coisas. Você gosta de estudar certinho, né? Eu sou todo certinho. Né? Eu sou muito sério, muito focado nessas coisas. Né? E se não tiver perfeito, eu não faço. Por isso que eu demoro muito para escrever material, por isso que eu demoro para compor, porque eu sou muito chato. Eu nunca gravei minhas músicas, você acredita? Eu compus um monte de música, mas nunca gravei. Mas agora, esse dia eu gravei uma. Semana passada eu gravei uma. E há um tempo atrás, na época da pandemia, 2019, antes de entrar na pandemia, eu gravei uma também. Aí eu vou mandar para você ouvir depois que terminar o podcast, para você deixar a sua opinião, o que você acha da composição. Não fala da execução, porque a execução eu acho que está ruim, mas a composição, vê o que você acha. A execução sempre está ruim, cara. A gente nunca está satisfeito, né? Nunca está satisfeito. Tem gente. Cara, eu estava no ensaio essa semana, que foi ensaio do pessoal da Harmona com os vocais do Xadê Live Brasilian Tribute. A cantora falou, você toca pra caramba, você toca tudo igual o Xadê. Eu olhei pra cara dela, você tem certeza? Aqui eu tô de mentira. Né? Mas eu acho assim, que pra gente que tá tocando, a gente acha que tá ruim. Mas pra pessoa que tá assistindo, às vezes tá legal. É porque nós somos mais severos com nós mesmos, né? A gente gosta de contar um segredo. Eu odeio o que eu toco. Eu simplesmente odeio. Eu também. Engraçado, eu também. Então é doido. Odeio tudo que eu toco.
Cara, às vezes eu tô aqui com o metrônomo comendo o negócio, tocando ultra rápido e falo, cara, tá sujo. E eu estudo de guitarra limpa, cara. Eu não boto drive, eu não boto nada. Eu fico estudando e falo, meu, não tá bom. Não tá bom. Eu também sou assim também, cara. Sou difícil de gostar de alguma coisa. Vou falar para você, o Carlos Guitarman falou assim, Ale, provavelmente você ouviu ironias ou coisas do tipo por ser focado, perfeccionista. Falo por mim porque sempre fui assim e ouço cada coisa. Parabéns por ser assim. Pois é, Carlos. Eu sou muito focado, né? Na hora que eu entro para tocar, cara, é uma máquina, né? Uhum. Por exemplo, minha amiga Luciana, ela já falou várias vezes, cara, eu acho que você estuda demais. E eu falei uma vez para ela, cara, mas não tá bom, eu tenho que estudar mais. Não dá. Você é maluco. Eu falo isso direto para minha esposa. Minha esposa, ela reclama às vezes, né? Agora ela está reclamando que eu não estou pegando mais. Ela fala assim, oh, vai estudar, você não está estudando mais. Mas quando eu fico estudando também, ela fala, pô, você ficou o dia inteiro estudando. É bem assim, né? E, cara, esse lance do perfeccionismo é uma espécie maluca. Eu, quando vou tocar, eu tenho... todo mundo tem rituais. Eu tenho os meus. Uhum. Né? Eu não posso falar com ninguém durante 10 minutos antes de tocar. E eu não consigo falar com ninguém 10 minutos depois que eu toco. Porque assim, eu preciso estar muito focado. Tipo, sai o Alexandre e incorpora o músico. Uhum. Palco, faz o trabalho dele. Se concentra. Desincorpora o músico e incorpora de novo o Alexandre. Porque eu tenho que desligar, cara. Uhum. Porque senão eu fico numa coisa assim, que eu não consigo raciocinar, cara. Entendi. É engraçado, porque quando eu subo no palco, eu vejo as pessoas, mas eu não, para mim é um monte de borrão. Você Porque fica só com a música mesmo ali, concentrado a totalmente. concentração é tão grande, cara. Mesmo assim, a gente erra às vezes, né? Mesmo assim a gente erra. Eu costumo dizer, isso pode parecer arrogância, cara, mas não é. É como eu encaro. Eu não estudo para acertar, eu estudo para não errar. E mesmo assim o erro acontece. E eu me cobro. A última banda que eu estava tocando na noite, cara, eu errava uma coisinha, eu voltava para casa, cara, chegava, tirava a guitarra do bag e deixa eu ver onde eu errei. E estudava a música de novo. Os caras falavam, meu, você é muito chato, você é muito perfeccionista. Não, não é ser perfeccionista. O lance, assim, eu tenho que entregar isso para as pessoas. Porque você não se sente bem, né, cara? Eu também sou assim também. Eu não sou perfeccionista, pela verdade, né? Mas eu sou assim também. Eu não. Eu sou, cara. Eu fico chateado quando eu faço uma coisa assim e falo, nossa, meu Deus, o que eu fiz? Eu sou paranoico, cara. Assim, se eu escuto o barulho da palheta raspando na corda, eu falo, meu, tá sujo, eu não estou estudando técnica, eu tenho que estudar tudo de novo. Não é só a corda que esbarrou na palheta. Uhum. Porque eu espelho a palheta na corda, mas assim, a paranoia é tão grande que se eu não... E é assim, cara, mas eu estou aprendendo a lidar com isso. Tá? Ô, mestre, desculpa, pode falar. Eu estou aprendendo o que é a verdadeira liberdade. Uhum. Eu perguntar para você. Liberdade não é você fazer o que você quer, é você conseguir fazer o que você não quer. Uhum. Porque quando você faz o que você quer, você vira escravo. Exatamente. Eu adoro tocar, adoro, entendeu? Mas eu também preciso não tocar. Entender os momentos que eu preciso não tocar. E quando eu consigo dominar isso, de não tocar, eu sou verdadeiramente livre. Mesmo adorando tocar. Uhum. Eu vou fazer aquilo que eu não quero fazer. Eu não quero tocar guitarra. E eu vou não tocar guitarra. Aí eu consigo ser livre. É complicado essa parte aí. Realmente é uma luta, né? Eu queria perguntar para você o seguinte. A gente está quase já encerrando a nossa live. Antes de encerrar, eu queria perguntar se você
dá aula ainda online. Se você tem algum curso, alguma coisa que você pode falar, onde a pessoa pode encontrar. Eu dou aula, sim. Quem quiser, tiver afim de ter aula, eu dou aula online, não tem problema nenhum. Eu, na verdade, eu estou preparando, cara, assim, eu estou preparando vários cursos ao mesmo tempo, vamos dizer assim. E é assunto muito específico, mas um dos primeiros assuntos que eu quero trabalhar é sobre pentatônica. Não é porque é vibe hoje, não. Aí todo mundo está falando de pentatônica. Não é nada. É porque a pentatônica é uma escala muito mal explorada. Com certeza. Ela tem coisas maravilhosas, ela tem minimamente a relação, minimamente assim. Primeira coisa que a galera, o leigo precisa entender. Né? A afinação da guitarra do jeito que ela é, porque ela é em quartas e uma terça. A primeira coisa que a galera precisa entender é que a pentatônica de Mi menor está toda na afinação da guitarra. Não está na ordem serial. Mas se você tocar Mi, Sol, Lá, Mi, Sol, Lá, Si, Ré e Mi, é a escala pentatônica. Então o acorde menor acaba sendo o acorde mais importante, um dos mais importantes para se aprender, né? Cara, eu tinha observado isso, que a pentatônica está aqui, né? Verdade. Acabou. Está aqui. A pentatônica está aqui. E nisso você tem relação escala-acorde, você tem relação intervalar, você tem outros acordes que a pentatônica fornece, você tem, abre aspas, um campo harmônico, abre aspas, 5 modos, né? Verdade. Estou falando de digitação, estou falando de sonoridade, tá? Você tem minimamente 2 tríades e uma tétrade, você tem arpejo quartal, você tem um monte de coisa na pentatônica. Exatamente. A harmonia quartal. Tem que explorar mais. Os acordes pentatônicos, né? Tem pessoas que não estudam, mas é legal ter os acordes pentatônicos bem bacana. Cara. E fora assim, você está falando da pentatônica menor 7, mas se você for falar, criar vários tipos de pentatônica, que nem o Miguel Mega fez também, né? Pegou pentatônica menor 7+, a pentatônica e assim por diante. Né? Cara, você tem esse acorde aqui, ó. Dó 6/9. É o primeiro modo da pentatônica, cara. Pronto. Legal. Acabou. Uma pergunta aqui do Carlos Guitarman. Uma pergunta para os dois grandes mestres. Quem me der. Grande mestre aqui é só o Alexandre. Brincadeira. Vocês estudaram ou estudam contraponto? Pergunto por serem compositores. Cara, eu não estudo contraponto. Assim, já tentei estudar, mas como é que posso dizer, cara? Sabe aquela coisa que você começa a estudar, mas assim, e aí você está trabalhando com outras coisas, você fala, meu, não dá para focar nisso aí, né? Por exemplo, durante muito tempo, isso veio com a cover guitarra, eu trabalhei muito coisa de análise harmônica. Hoje em dia eu não suporto analisar uma música, cara. O cara fala pra mim, analisa essa harmonia aí. Não quero. Sabe? Eu empurro para fazer outra coisa. Lógico que para mim eu analiso. Ou se for numa aula de harmonia. Mas eu não costumo fazer análise para mais ninguém não, cara. Porque eu não suporto. De tanto que eu fiz. Eu estudei bastante contraponto quando eu estudava violão clássico, né? Violão erudito. Acabava que tinha bastante
contraponto, mas as minhas composições tem também algumas que tem os contrapontos. Eu assim, cara, por trabalhar muito com sideman, né? Tocar muito na noite, tocar muito em banda de baile e tal, e dar muita aula, eu não tive a oportunidade de estudar contraponto da maneira que eu deveria estudar. Uhum. Então foi muito en passant, então eu nem uso, entendeu? Cara, eu estudei harmonia tradicional na faculdade. Né? Uhum. Eu sou licenciado em música e sou bacharel em guitarra. Legal. Harmonia tradicional. Cara, eu leio o livro e falo, que raios é isso? Né? Uhum. Porque eu trabalho mais com harmonia funcional. Né? Trabalhar com harmonia funcional. Né? Aí vai falar de improvisação. Pô, porque escala X, Y, Z. Tá, bicho. Tem um monte de escala. Mas você já entendeu a relação escala-acorde? Como assim a relação escala-acorde? Velho, você tem um acorde, você tem uma escala. Ok? Você tem que entender qual é a escala que vai vestir aquele acorde. Tá lá, a escala é uma roupa. Uhum. Ah, mas por que, né? Tem algumas pessoas que vão dizer assim, mas por que o modo jônio não pode vestir um acorde com dó, um acorde maior com sétima maior, porque tem a quarta justa? Tá, meu amigo, mas você quer dar sonoridade jônio, tal do acorde, você tem que enfatizar a quarta justa. Quem diz que não pode usar? Você pode usar de uma maneira que você... Isso na harmonia, no sistema tonal. Tá? Que aí Modal. No sistema tonal, você não pode enfatizar a quarta. Você está tocando tonal. Você tem que respeitar a hierarquia. Tônica, subdominante, dominante, tônica. Aí, ok. Certo? Mas quando você vai para o sistema modal, justamente o que você tem que fazer é respeitar a hierarquia. É lógico que se você colocar um acorde maior com sétima menor na progressão de um modo jônio, por exemplo, acabou o modo. Né? O que eu penso assim, a parte desses intervalos aí, você não... depende da ocasião, se você repousar na nota, aí soa estranho, mas se você passar pela nota, soa legal. Depende, cara. Depende. Às vezes eu uso pentatônica de Fá maior em cima do Dó com sétima maior sem neura. Uhum. Entendeu? Fá maior sobre Dó maior. Com sétima maior. Né, ó. Quando tem a quarta, né? Mas se você repousar na quarta justa, repousar na quarta, grita, né? Mas vai depender muito da música, né? Do tema, né? Você está tocando aqui, ó. Isso aqui é jônio. Se você não enfatizar a quarta, acabou o som do jônio. Não tem jônio. Então, tem lá, você tem uma pentatônica para isso. Pentatônica maior com sétima maior, 11. Legal. Sou bacana. Vai muito de quem tá tocando também. Maior com sétima menor, pentatônica dominante, né? Você pode usar meia diminuto. Legal. O Carlos Guitarnem, não sei se ele está ainda aí, mas depois se você puder, Carlos, me manda seu WhatsApp no direct, que eu mando as músicas que eu compus para você ouvir também. Quem perguntou sobre as composições. Tem uma história legal,
no meio católico. Que legal. Ele tocou na banda Reluz, se eu não me engano. Ah, a banda Reluz é boa, hein? Opa! Se você puder mandar esse número aí depois no meu inbox, porque aqui, depois que eu fechar a live, eu não consigo ver mais. Mas Uma deixa eu história ver. legal Deixa eu ver se eu tiro uma foto aqui, peraí. com o Então, ô meio médico, católico. antes de fechar a Igreja Católica, a Banda Reluz, ó, dá pra fazer até um podcast com ele também, se ele querer. Eu vou chamar ele, peraí, eu vou. É legal a história. O seu é 011, ô Carlos? Que eu tô em Campinas. É 19 aqui. Tirar uma foto. Tirei. Então, cara, eu vejo assim. É 011? Acho que é 011, né? Tá bom, ok. Cara, Depois eu te chamo no WhatsApp. Banda Reluz foi uma banda top. a música, para mim, ela não é só trabalho, diversão, essas coisas. Para mim, isso é para mim. Né? Se a Priscila e o Thiago ainda estiverem aí, eles vão entender exatamente o que eu vou falar. Porque a gente já teve essa conversa. Música, para mim, é a maneira mais sincera e honesta que eu tenho de me conectar com aquilo que não é tangível, com aquilo que a gente não consegue ver, não é palpável. Eu não estou falando de crédito, tá? Eu estou falando de crença, eu estou falando de fé. Com um mundo, com outro mundo, vamos dizer assim, né? Que não é tangível, né? Com aquilo que vai além da compreensão humana. Então, assim, quando eu estou tocando, seja estudando, ou seja tirando música, ou tocando para valer, ou só tirando uma onda aqui em casa, eu me conecto com a outra dimensão, ou Que com o legal. astral, ou com o etéreo, seja lá É que quase nome. uma meditação, vamos dizer aí, né? Eu me conecto direto com as entidades, mentores, o nome que cada um O chama. Nirvana, o famoso Nirvana. Mais ou menos isso. Né? A Eu me Pri, a conecto, Pri tá assistindo ainda, ela falou. ótimo. Eu me conecto com o astral. Eu me conecto com o reino, enfim. Né? Acho que não cabe falar em credo, porque cada um tem o seu e eu respeito muito. Exatamente. Mas, assim, eu me conecto com o astral, a Priscila e o Tiago sabem, porque a gente tem o mesmo credo, né? Então, eu me conecto, eu converso com Que legal. o meu mentor tocando, cara. Que legal. Eu posso não estar consciente daquilo que eu estou conversando, mas eu me conecto com ele naquele momento. Porque a entrega é totalmente. A entrega é única. Eu me entrego ali. É algo Então, mediúnico, né? Mediúnico. exatamente. É mais ou menos isso aí. Você resumiu bem. É um momento mediúnico que eu tenho. Né? Que legal. Porque assim, cara, a coisa é tão intensa que eu, quando eu tô tocando, eu realmente me transformo. Isso eu tô falando de outras pessoas que já me disseram isso. Cara, quando você toca, é impressionante, porque você se transforma. A mudança é nítida. Muda a chave. Porque eu, quando eu não tô com a guitarra no corpo, eu sou uma pessoa mais retraída, eu sou uma pessoa mais tímida. Tá aí, prova, precisa, eu sou uma pessoa mais retraída, eu sou uma pessoa mais fechada, eu sou uma pessoa mais quieta, né? Introspectiva. Mas quando eu visto a guitarra, é outra história. Né? Lógico, na presença de amigos tão queridos, a gente relaxa um pouco. Né? Mas assim, no meio que eu estou socializando, eu sou mais retraído, e eles sabem disso. Quem me conhece de maneira mais próxima sabe que eu sou uma pessoa mais retraída, mais reservada. Para mim, a música, além disso tudo, ela tem a conotação espiritual, cara. Então, assim, eu não consigo me ver
sem a guitarra, saca? Por mais ódio que eu tenho dela, porque não sai as coisas, eu não consigo me ver sem ela. Uhum. Isso é bonito, é uma coisa legal, né? Coisa... É bacana que quando você toca, você sente e as pessoas sentem também. Quando a gente sente primeiro, com certeza o outro também sente. Mas muitas vezes, quando a gente não sente, né? A gente passa isso também. A pessoa fala, aquele cara ali não tá nem aí, né? Tá. Cara, teve muitas situações. Eu tenho um monte de histórias nesse sentido, mas eu quero falar uma. Uhum. Teve um momento na minha vida que eu estava literalmente arrasado. Arrasado. Uhum. Arrasado, arrasado, arrasado. Sabe quando você está mal? Mal. Mal. Uhum. E eu fui tocar. Eu fui tocar. E tudo que eu não queria fazer naquele dia era fazer aquele evento. E eu fui tocar. Eu estava muito mal, muito mal, muito mal. E ali eu fui tocar, cara, arrasado em todos os sentidos. E aí chegou uma pessoa para mim, e a pessoa tocou no meu braço assim, Priscila e o Thiago sabem, né? Alguém que eu não conheço toca no meu braço, eu já olho assim, né? Toca em mim, eu olho de cima para baixo. Tá querendo matar a pessoa, porque eu não gosto que toque em mim. É uma certa fobia que eu tenho. Né? Uma pessoa tocou em mim, eu olhei assim, ela falou, moço, voz baixinha, cansado, sabe? Moço, muito, muito obrigado. Você me alegrou tanto nesse dia, porque eu tô com um câncer terminal, mas eu vim aqui ver o meu primo se casar. Olha, estava tocando lá. E eu tava tocando, cara. E eu tava arrasado. Eu não vou falar o motivo, tá? Mas eu tava literalmente arrasado. Literalmente arrasado. Uhum. Vários aspectos. E ali, cara, essa pessoa agradeceu e seguiu o caminho dela. Cara, eu parei assim, desmontei minhas coisas, né? Saí do local e tal. E eu fui embora sem dar tchau pra banda. Fui embora. Sem dar tchau pra banda, sem nada, não cumprimento de ninguém. Peguei minhas coisas e caí fora. E ali eu pensei, cara, eu parei, né? Tô voltando pra casa, eu parei num lugar, olhei assim e falei, meu, na boa, eu tô passando o caos, né? Tô detonado e uma pessoa que tá literalmente com a vida terminando se alegrou de eu estar tocando, mesmo estando na situação que eu estou. E ali me mostra que, assim, música é muito mais do que mero sentimento. Música é Uhum. conexão, Energia, né? energia. Eu, naquele dia, não tinha energia nenhuma, não tinha nada de bom para dar para ninguém. Vibração Mas também. aquela pessoa viu. Ela estava numa frequência que ela sentiu a frequência que você estava ali da música, né? Exatamente. E, então, para mim, música é muito mais do que qualquer outra coisa. Ela é totalmente A espiritual. música é muito poderosa, a música Sim. é uma arma poderosa. Então, Alexandre, obrigado mesmo assim, né, por você ter participado aqui do podcast e por contar esses relatos todos, né? E a última pergunta que eu gosto de fazer
Na verdade, não é uma pergunta, né? Eu peço para você dar uma dica para quem quer ingressar no mundo da música. E depois, se você quiser deixar suas redes sociais aí, para as pessoas que quiserem seguir ou comprar o seu curso, estudar com você. Dica para quem quer ingressar no mundo da música. Uhum. É difícil, né? Para quem está começando a aprender um instrumento e acha muito legal, tal. Cara, eu vou falar o seguinte. Primeira coisa, tá? Primeira dica. Não cobre nada da música. Ela não tem obrigação nenhuma com você. Todas as vezes que eu cobrei algo da música, Obrigado. todas as vezes que eu cobrei algo da música, eu me senti frustrado. Então eu não cobro nada dela. Tá? Segunda coisa, você tem que entender que música é uma escolha e é uma renúncia. E quando você escolhe e renuncia, você tá? Porque se você achar que vai fazer isso só para ter o brilho da internet, amigo, não vai fazer outra coisa. Uhum. Tudo bem, você quer ter uma carreira como músico na internet? Ótimo, bacana. Mas seja verdadeiro. Tá? Toca mesmo por amor, porque é o que a gente faz. Uhum. E terceiro, é o seguinte, se você vai escolher a música para pagar suas contas, para te dar conforto, para pôr comida na sua mesa, para você se vestir, melhor você arrumar um emprego de verdade. É. Agora, se você paga suas contas com música, você tem seu conforto e ainda se diverte, você tem o melhor emprego do mundo. Isso é verdade. E principalmente pense o seguinte, a última dica. O músico, ele nunca vai parar de ser músico. Ele só para de ser músico quando ele acha que ele já dominou a música. Aí é complicado. Uhum. Aí a música morreu dentro dele. Exatamente. Essas são as 3 dicas que eu posso dar. Obrigado mesmo, viu? Foi demais. E vai ficar no ar, tá? Eu vou colocar no YouTube esse vídeo também. Vai ficar no Instagram e vai ficar no YouTube. Aí, Vai aparecer essa cara feia, esse monte de o importante é o conteúdo, né? Porque se for olhar para nós mesmo aqui, não tem nada bonito. Olha, parece que nós combinou a camisa da mesma cor, ó. Esse conteúdo aí, cara. A gente nem falou, ó, a gente não combinou e a camisa dele tá aí, o Carlos está aí. Eu não tenho conteúdo nenhum, sou um louro. Obrigado a todos aí que participou, a Pri, o Thiago, ao Carlos Guitarman, que eu vou chamar ele no WhatsApp também. E obrigado você por ter participado, por ter também sido uma pessoa muito compreensiva em termos de trocar o seu dia, né, que era ontem, por hoje, em detrimento do Dario Paris. O Dario Paris ontem falou de você na live. Ó. Imagina, o Dario, cara, toda vez, ó, eu preciso fazer um podcast com o Dario, se aparecer mais um convite desse. Eu acho que não vai aparecer, mas ok. Assim, eu preciso que o Dario faça no seu dia. Faz, nem pergunta, faz. Ô, Pri, obrigado. Você e o Thiago aí, também grande beijo para vocês aí também, tá bom? Sim, Thiago, amanhã a gente se vê para falar bobagem. Isso aí. Para falar piada interna e acabar falando. Para isso que servem os amigos, né? Cara, assim. Ó, eu vou te mandar minha música para você, hein? Pode mandar. Ao longo da minha vida, eu não sou um cara de muitos amigos, tá?
Uhum. Mas assim, às vezes saem amigos da vida da gente e entra outros amigos. Quando esses amigos saem, os amigos que saíram, eu me senti abandonado, me senti sozinho. Uhum. Entraram outros amigos. E a Priscila e o Thiago entraram. E eu Que legal. amo os dois. Eles são maravilhosos, são pessoas incríveis. Uhum. Não vão fazer eu chorar aqui em mídia pública, por gentileza. Deixa eu E eles chorar só participam, com eles. Eles e sabem, eles participaram do começo ao fim aí, ó. Eles gostam de eles você mesmo. sabem. Pessoas queridas. Quando a pessoa Só de gosta, olhar ela fica. um olhar para o outro, a gente já se entende, já. Ou a cara dos três fecha, ou a gente começa a dar risada, igual três idiotas. Eles sabem disso. E eu também sou. E eu sou um cara que eu tenho um problema sério. Eu não Uhum. consigo me corrigir, crônico. Eu já tentei me internar por isso. Eu sou um piadista crônico. Né? Só que eu faço as piadas que eu faço com essa cara séria. A Aí Priscila e o ninguém. Thiago choram de rir. Né? Quando eu solto as piadas, eles choram de rir. Né? É diferente. Então, assim, um Ela falou, grande também, beijo a também te vocês. amamos. Ale, você é sensacional, ela falou. Eu que agradeço. Então, Amanhã a Ale, gente muito se vê. obrigado, viu? Amanhã a Muito gente obrigado mesmo por se você vê, participar. Priscila, Thiago. A gente vai falar muita bobagem, como sempre. E muito obrigado É isso aí. mais uma vez, Scott, pela oportunidade de estar aqui, viu? De verdade. Tamo junto, meu irmão. Gratidão. E vamos continuar nos falando pelo WhatsApp. Grande abraço, viu? Sem Tudo de dúvida. bom. Abraço. Tchau, gente. Uma boa noite. Valeu, galerinha.